Amigos do canal, muito boa tarde. Dr. Wagner Pedro gravando mais um canal aqui para o canal Wagner Pedro Explicando. Como de costume, se não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no nosso canal. Já deixa o seu like, deixa depois os seus comentários, críticas, sugestões de novos vídeos e o mais importante, nos ajude a compartilhar. Observação também, os haters, os críticos, os odiosos, os que querem ofender, a sua publicação vai ser apagada. Só comentários genuínos, cristãos e edificantes vamos manter. Não quer dizer que você não possa discordar, mas discorde com respeito, tá? Pega essa visão. Tá aqui no estúdio, meu escritório, o apologista Marcos Lopes, que em 2004 foi meu professor quando eu estava iniciando na teologia, curso de teologia básica. Foi meu professor em várias disciplinas. Hoje eu já sou formado em teologia, com reconhecimento pelo MEC, mas nunca me esqueça as minhas raízes e os nossos professores. Embora discordamos em alguns pontos no atual cenário, no atual momento, né? Mas Agostinho ele diz, nas coisas essenciais a unidade, nas coisas não essenciais a tolerância e em todas as coisas a caridade. E hoje ele está aqui, né, a meu convite, para a gente falar um pouco sobre a celeuma que existe entre arminianismo e calvinismo. Ele é da Igreja Batista Reformada e eu sou de uma igreja pentecostal. Ele segue hoje, no caso, o calvinismo e eu estou numa igreja confessional que segue o arminianismo. Porém, nós temos uma amizade genuína e sincera e o vídeo de hoje não é para ter um debate. Debate você assiste lá no Vejam Só, na Rede TV, né? Fazendo propaganda, porque eu já tive lá com o Heber Cucarelli. Aqui a gente está para apresentar para você o que é, porque não tem como você querer acreditar que dá para seguir os dois, ou você vir com aquele discursinho do politicamente correto, que não, eu sigo uma teologia bíblica. Pois bem, aqui é teologia baseada na Bíblia, né? Mas você vai cair em uma das 4 linhas soteriológicas, né? Soteriologia é a doutrina da salvação, perfeito? Ou você vai ser um aniquilacionista, né? Que prega que vai ser aniquilada a alma, né? Certo? Ou você vai ser um universalista, que prega que a salvação é por completo, ou você vai ser da teologia do arminianismo ou do calvinismo. É uma dessas 4 aqui, pelo menos as majoritárias, né? Eu não sei se alguém tem criado um outro sistema que eu desconheço. E da onde vem essa celeuma? Essa celeuma, ela vem de lá de trás. Você observa os ensinos de Agostinho, que Agostinho, ele criou a base, né? Mas Agostinho, ele já tinha ali a celeuma com João Cassiano, né? E depois, lá na frente, você vai ver que os reformadores praticamente se inspiram em Agostinho e desenvolveram isso, né? E sobretudo João Calvino. E a história vai dizer que na verdade Jacó Armínio, que ele faz 5 pontos, né? E os calvinistas eles fazem só a refutação. Perfeito? Historicamente seria isso, né? Sim. E bom, então vamos lá, já falei demais. Rapidamente. Então, o primeiro ponto de divergência entre calvinismo e arminianismo, né? No calvinismo eles usam um acróstico de uma sigla mais inglesa, a palavra americana, né? Que é a tulip, né? Mas que traduzindo para nós, o primeiro ponto calvinista seria a depravação total. Talvez não dê para você ler aí, isso aqui é só para nos ajudar no script, certo? Depravação total. Já o arminiano, né, aquele que segue a ideia de Jacó Armínio, ele crê numa depravação parcial. Como eu já falei muito, Marcos, então vamos lá. Mestre, que é especializado nesse assunto. Em rápidas palavras, o que seria uma depravação total e o que seria uma depravação parcial? Muito bem, seja bem-vindo a este canal. Eu sou o Marcos Lopes, amigo do Wagner há muitos anos, como ele disse. Bem, a questão é o seguinte, nós temos aí os 5 pontos do calvinismo que, na verdade, deveria ser chamado monergismo, né? A palavra mais correta a esse ponto de vista é o monergismo, o evangelho monergístico, e não calvinismo.
Porque calvinismo remonta a que a pessoa vem acreditar em tudo que foi elaborado, sistematizado por John Calvin, no caso escatologia, ok? Então, mas aqui na tabela nós vamos usar o que é mais assim comum acharmos nos livros, que é os 5 pontos do calvinismo e os 5 pontos do arminianismo. Os 5 pontos do calvinismo na depravação total, conforme está escrito aqui, as pessoas são depravadas, são incapazes de confiar em Deus. Dessa forma, os homens são incapazes de aceitar a Jesus por escolha própria. Já no arminianismo, né, você tem aí a depravação parcial. Basta dizer que Jacó Arminius não acreditava nessa depravação parcial. Ele acreditava na depravação total mesmo, entende? Mas foram os remonstrantes que vieram depois de Jacó Arminius que alguns acreditaram na depravação parcial. No arminianismo, a depravação parcial é ensinada da seguinte forma: as pessoas são depravadas, mas são capazes de confiar em Deus. Desta forma, os homens são capazes de aceitar a Jesus por sua escolha. Então, vale salientar que os 5 pontos do calvinismo vêm do sínodo de Dort. O Dort, houve quase que uma guerra civil, né, nos Países Baixos por causa dessas questões aqui. Então, foi elaborado o sínodo de Dort para que o sínodo de Dort pusesse fim a essa questão. Então aí foi traçado os 5 pontos do calvinismo e mais tarde os 5 pontos da remonstrância, que é os 5 pontos do arminianismo, que vale salientar que os 5 pontos do arminianismo não é os 5 pontos que acreditava Armínio. É bom a gente salientar isso também. Mas a diferença, seria a diferença que você está falando, né? Qual seria? Para a gente fazer o contraponto para facilitar para o nosso. Vale salientar também internauta. que muitos escritores pentecostais acreditam na depravação total e não parcial, ok? Também é bom salientar isso. Isso varia de teólogo para teólogo, no caso no arminianismo. Então a depravação total, segundo o ponto de vista do calvinismo, seria que não existe possibilidade do homem se chegar a Deus, porque ele está em um estado de depravação total, morto em seus delitos e pecados, conforme diz Efésios, capítulo 2, se não for na memória. Então, o que acontece? Então, a depravação total é esse ensino. Não existe possibilidade do homem ter fé por ele mesmo. Então, ele está numa depravação total que precisaria do Espírito Santo para fazer a pessoa mudar a sua perspectiva. Já na depravação parcial, as pessoas são desprovidas, né? Conforme estaria, desprovidas, mas são capazes de confiar em Deus. Dessa forma, os homens são capazes de aceitar a Jesus por sua escolha. Então, isso seria a posição do arminianismo, eu vou dizer, mais contemporâneo. Perfeito. Você que está nos acompanhando, né, colocando aqui simplificado, né, a explicação do nosso professor. Vamos lá, você vai numa igreja presbiteriana do Brasil, o pastor, o reverendo fez o sermão, no final ele não vai fazer convite, ele não vai fazer apelo, né, ele não vai te convidar, né, a aceitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque a sua depravação é total, né? Você não tem como escolher ou optar por um Salvador, né? Sua depravação é total. Já no arminianismo, a sua depravação ela é parcial. Existe uma fagulha aí, digamos assim, de Deus, em que você ainda possa ter um instinto de se voltar para o seu Salvador. Tá? E o Charles Finney que inventou o apelo, só para dizer. É bom saber disso. Bom saber disso. Um presbiteriano. Vamos, senão o vídeo vai virar um estudo de 1 hora. Outra coisa, só um ponto, sim, entre parênteses. Já Agostinho, ele teve uma contenda bíblica, foram para debates calorosos dentro da igreja cristã com Pelágio. Tá? Foi Pelágio que fez com que se levantasse essa tese aqui. Vamos lá, o segundo ponto então, Marcos, no calvinismo, né, se fala eleição incondicional e no arminianismo se fala eleição condicional, né? Vamos tentar pôr de uma forma simples para o nosso internauta. O que é a diferença de um e para outro? A eleição incondicional e a eleição condicional. Bem, a eleição incondicional é que Deus escolhe incondicionalmente aqueles que Ele trará salvação, ou seja,
Nós entendemos que a partir de Apocalipse 17, não lembro agora o verso, diz que os nomes daqueles que estão salvos já estão no livro da vida. Se eles já estão lá, então seria de uma maneira incondicional. Já no arminianismo existe eleição condicional. Essa de fato a Armínio acreditava. Eleição condicional, Deus escolheu trazer a salvação para todos, mas previu de antemão quem aceitaria ou não. Dessa forma a eleição de Deus atua em conjunto com a escolha humana. Seria uma escolha através da vontade humana com a vontade divina. Então essa daí seria a diferença praticamente dos dois pontos. Perfeito. Inclusive até uma curiosidade que eu vejo o seguinte, a eleição incondicional, Deus foi lá e elegeu, está escolhido, certo? E a eleição condicional, ela está condicionada ao quê? Seria o pensamento de Armínio. Condicionado à ideia de que o homem tem um livre-arbítrio de optá-lo, escolher. Então ela está condicionada ao movimento da pessoa, à escolha, né? Então, ou seja, aqui é uma eleição feita somente por Deus, por isso que é monergismo, né? Seria a força de Deus buscando o pecador. Então a eleição condicional, que é o sinergismo, é o encontro das forças, né? Deus e o homem, né? Só que muitos querem, de uma forma pejorativa, querer dizer que na eleição incondicional coloca Deus como um tirano, como um Deus sem ética, como é que Deus escolheria um em detrimento de outros. Mas nessa daqui você tem que entender, na de Armínio, que embora está dizendo que Deus ele não escolheu um determinado grupo, que a opção está para todos, né, ter esse encontro, nessa sinergia, ao mesmo tempo ele diz aqui que de antemão ele já previu quem aceita e quem não aceita. Então de certa forma cai na vala comum, né, se você for querer fazer uma discussão ética, porque Deus ele também já sabe quem está condenado nesse sistema aqui. Ele também já sabe, ele já previu, e mesmo assim mesma, né? Vai cair na mesma, né? Ele já sabe quem será. Nenhum, ele escolheu o salvo e o condenado. E no outro, ele não escolheu, porém ele também já sabe quem está condenado. Você entende? É uma vala comum. É uma vala comum. Então essa discussão ética não cabe nesse ponto. Aí a gente vai para o terceiro ponto. Só um parênteses aqui, vale salientar sobre a questão do livre-arbítrio, que Jacó Arminius não acreditava no livre-arbítrio, ok? É só para a gente pontuar isso daí. Ele acreditava no ajuste, ou seja, a graça preveniente. Então, o que é a graça preveniente? A graça preveniente é o seguinte, vamos pôr assim, ó, o Wagner aqui, ele está morto dos seus delitos e pecados, Armínio acreditava nisso, ele está morto dos seus delitos e pecados. Porém, vem uma graça preveniente sobre você, quando você começa a ouvir o Evangelho, e aí o seu arbítrio é libertado. Por isso que alguns colocam livre-arbítrio e libertário. Então, aí você decide entre si ou não. Então, através dessa graça preveniente, ou seja, então o livre-arbítrio de Armínio era diferente do livre-arbítrio de praticamente a maioria das igrejas hoje. Tá? Hoje está mais próximo das ideias de Pelágio, né? Seria um semi-pelagianismo, né? Semi-pelagianismo. Terceiro ponto. Aí, terceiro ponto que seria, no calvinismo, a expiação limitada, tem limite, e no arminianismo a expiação ilimitada. Faça aí os contrapontos. O calvinismo, alguns colocam o nome como expiação definida, que é um nome mais agradável, né? Mas que é a mesma doutrina, expiação limitada ou definida, conforme usam alguns autores aí. A diferença entre os dois pontos seria o seguinte: na expiação limitada, a morte de Cristo, Deus provê a expiação dos pecados para os eleitos. Em resumo, Jesus morre na cruz para pagar o resgate apenas dos eleitos. Então, no calvinismo, a expiação de Cristo não foi por todos os seres humanos. Ele morreu por todos os seres humanos, mas não no sentido literal. Ele morre somente pelos eleitos. Já na eleição, na expiação ilimitada, no arminianismo ensina que na morte de Cristo Deus deu expiação dos pecados para todos. Em resumo, Cristo morreu por todos os homens e não somente pelos eleitos. É bem isso daí. Bem resumidamente. Você, para entender melhor, você já deve ter ouvido, o sangue de Jesus, né, faz a remissão dos nossos pecados. Bom, no arminianismo o sangue de Jesus faz a remissão dos nossos pecados. Quando falar todos, é todos literalmente. Tem hoje 7 bilhões de habitantes no mundo, né? Seria os 7 bilhões de habitantes do mundo. Já no calvinismo, para ficar mais fácil,
o sangue de Jesus ele faz expiação dos pecados, vamos pôr no contexto de hoje, dos 7 bilhões existe uma porcentagem que são os eleitos que não sabemos. Nunca você vai saber quem é o eleito. Né? Deus é o sabedor e conhecedor de todas as coisas, então naqueles que ele elegeu, a expiação é destinada a esses, certo? A eleição ela é eficaz. Para estes, certo? Eficaz. 4 pontos. No calvinismo temos a graça irresistível e no arminianismo temos a graça resistível. No calvinismo, a graça irresistível significa que a graça de Deus ela é irresistível para os eleitos. Significa dizer que o Espírito Santo convence e salva todos os eleitos. Ou seja, é uma graça que você não vai ter como resistir a ela. Você pode levar 1 ano, 10, 15, 20, 30, mas um momento essa graça vai se tornar irresistível. Deus ele não vai forçar você, porque senão Deus seria o autor do pecado e do mal, conforme muitas pessoas tentam fazer esse espantalho. Mas a grande verdade é o seguinte, é de uma maneira irresistível, você começa a sentir algo maravilhoso, que Deus é irresistível e você quer Deus. Mesmo os ateus ou os neo-ateus mais duros se rendem quando eles são eleitos dentro do calvinismo. No ponto da graça resistível no arminianismo, temos a graça de Deus, ela é resistível, os homens podem ou não aceitar e serem salvos. Então dentro do arminianismo, você pode, mesmo que a pessoa é eleita, ela diz não para Deus. Ela resiste ao Espírito Santo, ela resiste a Deus e ela não quer ter esse encontro com Jesus Cristo. Entendeu? Então por isso que chama-se graça resistível. Até voltando um contexto aqui, né, Marcos? Assim, no Evangelho de João diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e da ira. Nesse contexto aqui, o Espírito Santo ele vai convencer mesmo. Se é eleito, uma hora esse eleito vai se deixar convencer. E já na graça resistível de Jacó Armínio, o homem pode, eu sou durão, não aceito. E vai morrer sem aceitar. A diferença é que para o calvinista, a pessoa que não aceitou é porque na verdade ela nunca tinha sido eleita antes. Né? Esse quarto ponto é também muito discutido no meio teológico, porque muitas vezes as pessoas dizem o seguinte, olha, se Deus vai alcançar de qualquer forma aqueles que é dele, para que evangelizar? Para que fazer missões? Mas isso não procede, porque Deus opera através dos meios. E qual é os meios? Os meios é a evangelização, é você falar de Jesus para alguém, é você anunciar o evangelho através de missões. Então, de certa forma, isso não procede, porque eu não sei quem é eleito e quem não é. Quando o missionário sai no campo missionário, ele não sabe quem é. Basta ele atentar para o ID de Jesus Cristo. E o 5º ponto, né? No calvinismo chama perseverança dos santos, e no arminianismo, vamos colocar aqui como decair da graça. Para ficar mais fácil. Os 5 pontos do calvinismo, o último ponto da Tulip, é o 5º ponto, a perseverança dos santos, que diz que Deus age, mantendo a fé de todos os eleitos. Nenhum deles se perderá, em resumo, todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação. Isso está embasado, conforme o calvinismo, em vários versículos, mas eu poderia lembrar aqui João capítulo 6, o Evangelho conforme escreveu São João 6, que diz que aqueles que são de Deus, Deus permanecerá até o fim. Deus ele não vai permitir que você caia. É por isso que chama perseverança dos santos. Ou seja, você vai cair, você vai pecar, vai errar. Você pode chegar e estar em momentos na lama, mas você não vai continuar nessa lama. Entende? No caso, o 5º ponto do arminianismo é o decair da graça. Acredita, né? Que Armínio também, nesse ponto, ele deixou em aberto. Foi a remonstrância depois que estabeleceu esse ponto aqui. Mas Armínio dizia que tinha tantos versículos para um lado como para o outro. Então ele achou que deveria ser tratado com mais cautela esse assunto aí. Mas a remonstrância fez o decair da graça, que é o 5º ponto do arminianismo. Deus age mantendo a fé do povo, mas nem sempre impede que alguns venham cair da graça. Em resumo, os homens podem perder a salvação mesmo após aceitarem a Jesus Cristo, caso não perseverem até o fim. Esse é o caso de muitos apóstatas. Segundo o arminianismo, o apóstata, ele nem sempre foi apóstata, mas houve momentos que ele era um crente verdadeiro, mas ele decidiu optar pela apostasia. Aí até pontuando, às vezes alguns pentecostais, também de maneira pejorativa, eles falam sobre esse ponto perseverança dos santos, aquele povo da igreja tal lá, né, que segue Calvino, então eles falam que uma vez salvo, salvo para sempre, que absurdo.
né? Mas entenda, não é que eles pregam que a pessoa vai adulterar, fornicar, roubar, e mesmo assim, porque lá atrás ele, teoricamente, ele veio para Cristo que vai ser salvo. Não é isso que está ensinando. A perseverança dos santos é debaixo da graça de Cristo, a pessoa agindo, né, dentro do que chama-se o processo da salvação, que inclui a santificação. O que eles ensinam? Que o Espírito Santo vai te ajudar a perseverar nessa graça. Entende? E já com Armínio, ele vai pegar aquelas passagens que fala da apostasia, daqueles que abandonaram a fé, para dizer, né, ou como o Marcos ensinou, né, que não foi bem já com Armínio, mas foi os discípulos depois, né, vão defender a ideia que não, né, aquele que está de pé, cuide para que não caia, né, aquele que está debaixo da graça, cuide para que não saia dessa graça, né, que seria o que eles falam que é a apostasia. Eu acho que explanamos bem aí os 5 pontos, né? Para a gente ser mais honesto, poderia estar escrito os 5 pontos da remonstrância, e não de Armínio, porque ele ficaria um pouquinho mais chateado de dizer que ele não acreditava na depravação total, e também o ponto da decair da graça não é bem verdade que ele acreditava nisso. Historicamente falando, o sistema chama calvinismo e arminianismo, mas historicamente falando, quem desenvolveu foram os discípulos, né? Sim, mas os próprios calvinismo, muitos pontos foram lapidados pelos próprios discípulos de Calvino. Os 5 pontos foram não feitos por Calvino. É bom esclarecer isso que o Wagner colocou. Mas sim pelo Concílio de Dort, o Sínodo de Dort, que estabeleceu dentro daquilo que foi ensinado por Calvino. Eles liam os livros de Calvino, liam a Bíblia. Olha, realmente Calvino bateu com esse ponto. Eleição incondicional. Seria os nomes dos sistemas, seriam homenagens, né? Seria uma homenagem. Por isso que muita gente acaba relutando, não quer saber disso. Aí vai ficar naquela bobeira. Não, eu não sou nem arminiano nem calvinista. Não tem como. São 2 sistemas que, assim como existe pré-tribulacionismo e pós, não tem como você dizer, não sou nem pré, nem pós, nem amilenista, nem mileniasta. Não tem como, você vai cair no sistema. Trazendo para o contexto agora, eu não sou de direita nem de esquerda. Não tem como. Você entendeu? Então fica difícil. Basta dizer também que você tem que ter muito cuidado com espantalhos hoje. Alguns livros dizem que Calvino não acreditava na expiação limitada. Não, ele acreditava na expiação ilimitada. Então, a gente tem que ler, Wagner, hoje com muito cuidado qualquer livro de qualquer linha. E aí Marcos, esse aqui seria a coluna vertebral. Daí se desenvolveu outras ideias, dentro do próprio calvinismo e dentro do próprio arminianismo. Temos o molinismo, né? Que é uma doutrina católica. Que a gente pode fazer um vídeo sobre isso. Que tem a terceira tabela aí, que entraria o molinismo, que são os únicos 3 pontos soteriológicos, não tem outro. Arminianismo, calvinismo e molinismo. E o mais importante, para finalizar esse vídeo, isso aqui é a teologia saudável, argumentativa. Né? Você, arminiano, que faz vídeo, né, satirizando o calvinista, ou você, calvinista, que faz vídeo satirizando o arminianismo, né? Cuidado, viu? Que você pode estar aí cometendo um grave erro, né? Eu costumo dizer que a teologia ela tem que ser tratada com seriedade, porque a gente está tratando dos assuntos pertencentes ao nosso Deus, né? E o respeito ele cabe em todo lugar. Eu posso deixar só uma vez? Claro. Tem pessoas que dizem que é arminiano de 4 pontos e tem calvinista que é de 4 pontos. Só um recadinho para eles. Que não existe essa possibilidade, tá? Porque um ponto está interligado com o outro. Um exemplo, você que está assistindo esse vídeo. Eu gostei de alguma coisa do lado de cá, mas eu gostei de alguma coisa do lado de cá. Não tem como. E o vice-versa. Ou você não entendeu, e aí você assiste novamente o vídeo. E outro ponto também, e procure ler algumas literaturas, né? Ou você está em cima do muro, né? E outro ponto, não tem como eu ser de 4 pontos. Arminiano de 4 pontos ou um calvinista de 4 pontos. Eu gostei só de 4 partes. 4 ou 3. Existe, mas não condiz. Quando você vai ver o esqueleto da doutrina soteriológica, não tem como. Bom, vamos ficando por aqui. Amém. Minha eterna gratidão. Obrigado, Marcos. Amém. Esse vídeo vai ser compartilhado nos canais do nosso companheiro. Ele vai editar o vídeo e ele bota no canal. Vai explicar, né, as diferenças. Explicar a diferença, você que está iniciando agora e tentar... eu tenho minha convicção, ele tem a dele, mas tentar ser imparcial, ser professores de teologia aqui para você que nos acompanha.
ele vai deixar os contatos no canal, Espada Triunfante, canal Wagner Pedro Explicando. E vamos ficando por aqui. Minha gratidão, meu forte abraço para você. Ok. Idem. Nos vemos lá no canal Espada Triunfante ou Resistência Apologética. Temos um blog também, Espada Triunfante. Tá? E estamos aí para ajudar na fé cristã. Fique na paz.